Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez juntos aqui na nossa aula de matemática, né? Sexto ano, né? Professor Alírio. E o assunto é geometria, polígonos regulares. Na última aula eu falei para vocês, ó, próxima aula a gente vai falar de polígonos regulares, ok? Bom, mas como vocês sabem, é de costume nas minhas aulas, antes da gente entrar no novo assunto, vamos recordar o que a gente viu na última aula? Vamos lá? Bom, revisando, na última aula nós falamos dos polígonos, né? E suas nomenclaturas, que é o lado, né? É aquele ângulo interno, né? As diagonais, que saem de um vértice de um lado ao outro, são chamadas de diagonais, né? Então tá lá, o ângulo interno, o ângulo externo. Eu comentei com vocês na última aula que o ângulo externo não é assunto para agora, é mais para frente, mas o que me interessa hoje é esse ângulo interno aqui, tá bom? Isso me interessa hoje, dele que nós vamos falar. E da medida dos lados, tá bom? Nós aprendemos também na última aula sobre os polígonos convexos e não convexos. Estão lembrados? O que é convexo? Se eu desenhar, né, dentro do meu polígono um segmento de reta, qualquer posição que eu colocar lá dentro, ele tem que ficar inserido dentro do meu polígono. Se algum pedaço desse segmento de reta ficar fora, ele é não convexo. Olha os exemplos lá de cá. Se eu traçar uma reta, né, ó, daqui até aqui, né, aliás, um segmento de reta, e ela passar para fora, tá vendo? Ó, sair por lá de fora das linhas do meu polígono, ele é não convexo. Ó, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui na estrelinha, por exemplo, ele é um polígono, mas não convexo, tá bom? E aqui? Aqui convexo, porque todos estão lá dentro. Depois nós falamos também que os polígonos recebem um nome de acordo com a quantidade de lados. 3 lados, né? Ó, 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5, pentágono, 6, hexágono, 7, heptágono, e assim por diante, tá? Hoje nós vamos falar dos polígonos, cuja os lados, né? A quantidade não importa, mas o que importa para nós hoje é a medida dos lados, tá? Eu trouxe aqui para vocês, ó, vários polígonos, estão vendo aí? Convexos, não convexos, tá vendo? Tudo misturado aqui para vocês. Se eu falasse assim para vocês, separem para mim esses polígonos, como é que você faria para mim? Qual que é o critério que você usaria? Classificação, como nós falamos outro dia, classificar é separar por grupos que tenham as mesmas características. Se eu falar assim, ó, cor, amarelo, amarelo, verde com verde, poderia fazer assim? Poderia, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, vamos colocar os amarelos para cá, né? Vamos levar os verdes para ali. Poderia separar assim, professor? Poderia. É um jeito de classificar? É lá. Separei, ó, amarelos, verdes, azuis e vermelhos. Eu fiz uma classificação pelas cores. Tá bom. Mas hoje, propriamente dito, nós queremos separar esses polígonos pelos seus formatos, tá? É dos formatos deles que nós vamos falar mais. Então, eu teria que separar triângulo com triângulo. Eu tenho um triângulo amarelo, um triângulo verde, eu tenho um triângulo vermelho, eu tenho um quadrilátero verde, eu tenho um quadrilátero azul, tenho um quadrilátero amarelo. Então, nós vamos separar pelo formato deles, tá bom? Como é que seria? Tá aqui, ó, triângulo, 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 quadrilátero, quadrilátero, quadriláteros, pentágonos, figura com 5 lados, convexo, não convexo. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Só que com formatos irregulares, né? Ó, com formatos regulares, com medida dos lados diferentes. Mas nós classificamos por triângulos, quadriláteros, pentágonos e hexágonos. É isso que eu preciso que vocês entendam, tá bom? Nós vamos separar os polígonos de acordo com a sua quantidade de lados, tá? E depois, no segundo momento, vamos separar? Vamos. Olha, esse aqui tem os lados iguais? Não. Esse aqui tem os lados iguais? Não. Esse aqui tem os lados com a mesma medida? Não. Então nós vamos apagar esse que não tem os lados iguais, nós vamos sumir com esses aí, ó. Vamos tirar eles daqui, certo? E vamos deixar as figuras cujos lados, a medida dos lados são todas exatamente iguais, tá bom? Ó, separei esses 4 aqui para vocês. Vamos jogar aqui na posição certa? Vem para cá, triângulo. Vem para cá, quadradinho. Pentágono, chega para cá para mim, por favor. Obrigado. Sobe lá, hexágono. Vai lá, seu lugar. Pronto. Então, nós separamos eles. São figuras, ou são polígonos, cuja medida dos lados, vocês estão percebendo que é sempre a mesma medida, lá, iguaizinhos? Esse é o assunto da nossa aula de hoje, tá? São os polígonos regulares, quando os lados têm a mesma medida, a mesma dimensão.
Então tá lá assim, ó, qual que seria então a definição, né? Nosso amigo aqui, né? O professorzinho aqui, dando para nós. Polígonos regulares são aqueles que possuem todos os seus lados e ângulos iguais. Não é só a medida do lado, não. A medida do lado e os ângulos internos. De novo, ângulos internos, tá? E quem são os polígonos irregulares, né? São aqueles que não possuem nenhuma dessas duas características que nós acabamos de falar. Ou seja, são aqueles que não têm os lados com a mesma medida, são aqueles que os ângulos são diferentes. Olha aqui para vocês verem. Triângulo, quadrilátero, pentágono e hexágono. Se vocês repararem, a medida dos lados, ó, é sempre a mesma, tá vendo? E os ângulos, professor? Ó, 60, 60 e 60. Triângulo. Quadrilátero, 90, 90, 90. Professor, mas não está escrito 90? Não está, mas essa simbologia, o quadrado com um pontinho dentro, indica para nós que esse ângulo é de 90 graus. E lá o pentágono? Ó, vocês não aprenderam ainda essa parte, mas mais para frente a gente vai aprender a calcular o ângulo interno. Mas entenda você que um pentágono cujos lados são exatamente iguais, ele vai ter os ângulos, para ser um polígono regular, os ângulos serão de 108 graus. Lembra do 108? Maior do que 90? Tá. E o hexágono, professor? Ele vai ter ângulos de 120. Pouquinho para frente a gente vai aprender a calcular esses ângulos aqui, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, qual que é a característica comum entre eles? Todos eles possuem lados iguais. Todos eles possuem ângulos, estão vendo lá? Ângulos iguais, 60, 60, 60, 90, 90, 90, 108, 108, 108. Perceberam lá? E o hexágono? 120 graus. Então, lados com as mesmas medidas e ângulos também com a mesma medida. Aí o que eu fiz? Eu trouxe alguns para vocês aqui, tá? Esses aqui são os que a gente mais usa no nosso estudo. O triângulo, por exemplo, nós vamos ver sempre esse triângulo, tá vendo? Ó, as medidas lá são exatamente iguais, tá vendo? Esse aqui é um programinha de computador chamado GeoGebra e ele é gratuito na internet, acho que eu já falei com vocês. Você pode consultar se você tiver acesso, se a sua escola tiver acesso. É um programinha de desenhar figuras, tá? Figuras. Bom, eu tenho lá, ó, triângulo, 3 lados iguais. Então, é um triângulo equilátero. Lembra disso? E os 3 ângulos são iguais, ó, 60 graus, 60 graus, 60 graus. Lembrando que a gente está falando do ângulo interno, é aquele formado na parte interna do nosso polígono. Quem que é o próximo? O nosso quadrado, tá? O quadrado, não precisa nem dizer, né, professor? O quadrado tem 4 lados iguais. Sim, é isso mesmo, né? E depois, 4 ângulos, ó. Esse ângulo interno 90, esse ângulo de 90, esse ângulo de 90 e esse ângulo de 90. Apesar desses dois aqui, a escrita está do lado de fora, mas ele está representado aqui dentro pelo quadradinho. Então, ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais de 90 graus. Então, além do triângulo e quadrado, qual a outra figura que vai aparecer sempre aí para nós? Sabe quem que é? Ele, o pentágono. Quem que é o pentágono, professor? Essa figura de penta, né? 5 lados. Nós estudamos isso na última aula. Então, vocês podem ver que os segmentos, ó, essa medida daqui até aqui, é a mesma medida daqui até aqui, que por sua vez é igual a essa mesma medida do lado de cá. Ou seja, todos os lados são iguais, têm a mesma medida. O que mais? 5 ângulos iguais de 108 graus, ó, 108, 108, 108, 108 e 108. Tá. Qual outra que a gente vê muito também, né? Eu não coloquei aqui para vocês, mas tem um hexágono, que a gente vê bastante 6 lados, e essa figura aqui, ó, que é a figura de 8 lados, né? 8 lados iguais. Como é que chama a mesma figura de 8 lados? Vamos ver se vocês lembram. Muito bem, acertou quem falou, octógono, né? É um polígono, então octógono, o gono, lembra? Gono, heptágono, hexágono, né? São os polígonos. Então, um polígono de 8 lados, né? 8 lados iguais e tem 8 ângulos também. Qual que é o ângulo do polígono de 8 lados, professor? Ele tem 135, ó. 135, 135. E esse nós chamamos, então, de octógono, e aí usamos a palavra na frente, regular. Toda vez que aparecer a palavra regular na frente do nome do polígono, eu já sei que ele tem todos os lados com a mesma medida. Certinho? Bom, aqui eu coloquei mais uma outra figura que a gente tinha na internet. Vocês estão vendo? Ó, triângulo, quadrado, pentágono,
hexágono. São todos, ó, com a mesma medidazinha, tá vendo? Os lados têm a mesma medida, a mesma dimensão. 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, decágono, já são menos usuais. Esses aqui a gente usa mais, tá? Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono e o octógono, tá? Bom, ele fala assim, então poliedro regular, quando vem a palavra regular, né, é aquele que tem faces formadas por polígonos regulares. Gente, nós não estamos falando mais de polígono, eu falei a palavra poliedro. Lembra do poliedro? Aquela figura que ocupa um lugar no espaço. Então, quando eu falo de um poliedro regular, é porque ele tem na face dele os polígonos regulares. Vamos pegar uma foto aqui para a gente entender melhor. Vocês lembram do prisma? Prisma é um poliedro. Edro, face. Então, se eu tenho um prisma, né, que tem a base de um pentágono, né, ó, um pentágono, que é uma figura de 5 lados, se esse pentágono for regular, né, eu vou ter um prisma regular, tá? Por quê? Porque ele tem as duas bases, ou a base superior, vamos apontar aqui, ó, a base superior e a base inferior, formada por um polígono, tá? Então tá lá, eu tenho as duas bases. Então, o prisma é aquele que eu tenho duas bases. Se eles forem exatamente iguais e todos os lados tiverem a mesma medida, então é um polígono regular. É aqui que ele vai aparecer para nós, tá? Eu coloquei alguns exemplos para lembrar vocês, ó. Se eu tiver um triângulo equilátero, lembra? Triângulo de 3 lados iguais, então eu tenho um prisma, o quê? Prisma triangular, com a característica de que a base inferior e a base superior é formada por um triângulo equilátero, é formada por um polígono regular. Olha aqui o quadradinho, né? O quadradinho em cima, o quadradinho embaixo. Então eu tenho um prisma com duas bases e a base é um quadrado. O quadrado também é um polígono regular, porque tem os 4 lados com a mesma medida, né? Então o que nós chamamos? Prisma quadrangular. Olha esse aqui, ó, 5 lados, olha lá, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, com a mesma medida, tá vendo? Mesma dimensão. Então, eu tenho um prisma de base pentagonal, cuja os polígonos da base inferior e da base superior são pentágonos regulares, ou seja, tem a mesma medida. Então, esse é um prisma pentagonal, tá? E o último lá, né, é o nosso prisma hexagonal, porque o desenho da base superior e da base inferior é um hexágono, e um hexágono regular. Aí você vai me perguntar, poderia ter uma outra formato que não fosse regular, né? Poderia também, mas nós vamos tratar desses aqui, só para lembrar vocês. Os outros que a gente já falou aqui com vocês são os poliedros, ocupam lugar no espaço, os de Platão, lembra deles? Os de Platão são somente 5. Qual que é a característica deles? Ó, o tetraedro, que é aquela famosa pirâmide, né? De base triangular, tá? Então, todos os faces, né, do nosso tetraedro são formados por triângulos equiláteros, então são formados por polígono regular. O triângulo equilátero é um polígono regular. 4 triângulos equiláteros formam o meu tetraedro, tá? Então, os poliedros de Platão são sim formados por polígonos regulares. Olha para você ver aqui, ó, o cubo, né, ou hexaedro. Por que ele é chamado de poliedro de Platão? Porque os lados são formados por figuras com formatos quadrados. O quadrado é um polígono regular. Quem que é o próximo? O octaedro. Lembra dele? Formado também por triângulos equiláteros. Quantos? 8 triângulos equiláteros. O outro, dodecaedro, é formado por o quê? 12 faces, né? E as 12 faces são o quê? São 12 pentágonos também regulares. Então, polígonos regulares geram poliedros regulares. Quantos são que consigo fazer ou colocando a mesma figura em todas as faces? São somente esses 5, tá? E o último deles, o icosaedro. De novo, voltamos no triângulo equilátero, só que agora com quantas? 20 faces desses triângulos, tá bom? Hora da revisão. Então, o que nós estudamos hoje? Nós falamos hoje. Na aula de hoje, você aprendeu mais sobre polígonos regulares. A palavra regular indica que todos os lados do meu polígono têm a mesma dimensão e todos os ângulos internos são iguais. Polígonos regulares são aqueles que possuem todos os seus lados e ângulos iguais.
Recordamos de alguns prismas com bases formadas por polígonos regulares, né? Prisma de base triangular, o prisma quadrangular, o prisma pentagonal e o prisma hexagonal. O que mais que a gente falou? Ó, falamos também dos poliedros de Platão, né? Que eles têm todos os lados formados por polígonos regulares, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, leve isso para a escola, tá? E tenham todos bons estudos, aguardando vocês na próxima aula.